Ok. Então vamos começar a falar de coisas boas. Eu já estava falando já, né? Aqui está o meu livro. Eu resolvi fazer isso não só o, porque eu não arranjo emprego. Porque não é que eu não arranjo emprego, porque me boicota meu emprego, enfim. É porque eu precisei também de alguma ajuda e recebi de graça pelo Google de pessoas bacanas que postam artigos, como Conscienciologia também posta hum, conceitos falando a respeito do que acham, do que pensam. Isso ajuda bastante a pessoa quando está num tumulto de sentimentos e pensamentos. Então, por isso também resolvi postar a respeito do que me acalmou, do que eu entrei a harmonia, do que consegui perceber. E acho que talvez isso possa fazer com que as pessoas consigam ficar mais harmoniosas consigo mesmo. Tá. Então, vamos começar a falar disso. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, foi para prestar atenção nisso tudo aí, né? O que é, o que não é, prestar atenção em você mesmo. E quando se presta atenção, apesar da minha revolta social, do que acontece e tal, tentar se focalizar mesmo em você mesmo, sem culpar ninguém, porque senão você desfocaliza a sua atenção em alguns sentimentos como raiva, fica difícil para você conseguir se concentrar e entender o que está acontecendo, o que do que você está sentindo, o que você está pensando. Então fica difícil ficar atento consigo mesmo, né? Eu tenho essa dificuldade. Então, é, é, mas é isso aí. Então, procure não culpar mãe, pai, etc. Isso daí não. Pense na sua evolução. Hum, Em que você precisa perceber, porque isso é importante, uma evolução por si próprio, né? Poxa, gente, eu não sei tudo, entendeu? Tô tentando apenas fazer o que eu acho que é certo, mas que me ajudou, enfim, por mim mesmo. Bom, então, eu tô seguindo meu script do livro.
Mas vamos chegar, porque eu não cheguei a entender da clarividência e tal, enfim, das coisas, tudo que acontece. Mas por isso que eu tô falando isso daí, entendeu? Porque, assim, você tá no meio de, tá no meio do público, como diz a Conscienciologia, você tá no meio de vários estímulos, aí fica difícil para você perceber que você sente, ou pressente, etc e tal. Aí, no primeiro momento, é importante realmente perceber e depois começar a estar filtrando devagar na sociedade. Não que não vá, cada um faz o que quiser, né? Não é isso. Eu tô falando que quem realmente quiser perceber, para mim isso funcionou bastante. Meio na marra por conta de tudo que aconteceu, como eu já tinha falado, mas funcionou. Acabei utilizando os contras a meu favor, a favor de mim mesmo. Então, você sente muita coisa, pensa muita coisa, aí não sabe se sente um lance, esse sentimento é intenso, não sabe por quê, e é isso aí. E tudo que você vai percebendo, vai acalmando, vai ficando mais tranquilo, como dizem, mais tranquilo, né? Aí, então, aí no livro é, acabo relacionando o coração e a mente como duas maneiras de telepatia, né? Sente uma telepatia, algo ligado pelo coração e pela mente. Mãe é meio assim, né? Faz as coisas meio. Às vezes você nem sabe o que está fazendo, mas está fazendo direcionado ao coração. Erra, mas conserta, tenta consertar. Eu não sei porque fica dando volta, gente. Então, é importante vocês. É, poxa, meu, direcionar isso para um lado legal, né? Como as pessoas bacanas fazem, entendeu? Como um lado negativo, paranoico. Mas porque haverá outra encarnação e como que faz, né? Eu não quero estar fazendo isso, não sei o que está fazendo, não. A gente fala, eu gostaria de fazer outra coisa, eu não sou assim, não. Então, vocês já sabiam disso? Nesses dois lances de telepatia pela cabeça e o coração. Poxa, eu acho que vocês também poderiam me escrever a respeito. Que como eu escrevi, às vezes
Tem alguma coisa cansada, isso vai ficar muito legal em relação. Então, dentro da telepatia que você pensa, né? Seu conhecimento. E tudo está no impulso, tudo tem tudo a clareza do que, né? Você sente uma agitaçãozinha, né? Mental, sem saber por quê, impaciência, agitação no coração, vários sentimentos, estresse no peito, não, amor, não, sei lá, dependente do que seja. Mas vamos começar a falar da telepatia mental, que para mim é mais fácil para falar, porque já está mais, né, claro. Sei lá, né, o que é. É porque essas coisas que eu tô falando, eu acho que não tem, ainda não tá provado, só está provado que Bitcoin existe ganho, né, sei lá. Mas, enfim, então, quando sente uma agitação mental sem motivo nenhum, uma impaciência sem motivo nenhum, simplesmente sente, espontaneamente vem na cabeça. Uf, fica com a cabeça agitada, agitada. Alguma coisa contra os seus pensamentos. Não, você. Para mim, a cada dia, a cada acontecimento, isso para mim fica mais claro ainda, né? E como relacionar isso, eu relacionei, ai, sim, né? E a teoria da relatividade, que eu acho bem legal, vocês fizeram, que foi legal pra caramba, assim, me aliviou tanto saber que Einstein já tinha escrito isso, já tinha percebido isso da maneira dele, não faz ideia de como isso provoca um alívio. Você busca em teorias e você não consegue compreender, aí de repente, claro, por intermédio de pessoas, por acaso, você acaba vinculando, poxa, que alívio. Bom, então, aí, às vezes quando você fica com a cabeça tão agitada, às vezes pode até ser um surto, né? Como já tinha falado no que tentaram fazer, o que não é bacana fazer, entendeu? Fala um surto provocado, por esses lances todos. Eu acho que de boa, gente. Você ficar preocupando com essas coisas, entendeu? Consigo mesmo, né? Com amor, com essas coisas todas. Vontade de a gente tem, sentar o cacete, mas não senta, entendeu? Tenta não fazer isso. Eu consigo mesmo, que é bem bacana antes de perceber. Vai dando uma acalmada, aliviando, muita coisa, harmonizando e tal. E aí, mas no caso, falando, tocando nesse assunto, já que estamos falando de surto, uma agitação mental relacionada à impaciência, né?
um surto de raiva, enfim. Mas aí que é interessante tu perceber, se for um surto mental, né? Então, se tá no cacete, aí você realmente procura alguma pessoa para poder, especialista para, né, tá tratando, entendendo por quê, o que causa, o que causou isso. Cuidando, que você consiga ficar forte mentalmente, não ser mais isso, né? Agora, outra coisa é você sentir uma agitação mental, de repente, por uma impaciência, de repente fica impaciente, sem paciência, a cabeça consegue pensar, não consegue fazer outra coisa. É um pensamento contrário, que você aparentemente, dentro do cotidiano, você pode estar relacionando a tal situação. Ah, então é aquilo, é por causa daquela situação de tal pessoa que você está sentindo essa agitação mental. Mas entenda uma coisa, nem não é porque a pessoa está sentindo, você está sentindo uma agitação mental e aí você relaciona com tal pessoa, que a pessoa quer detonar com a tua vida, entendeu? E aí você já se prepara para uma puta de uma vingança, uma puta de uma proteção, ou antes que isso aconteça, eu vou tentar fazer isso e aquilo, entendeu? Não de boa. Que eu estou falando isso? Vou citar um exemplo. Às vezes você está com desejos de tal coisa. Então, naquele momento, você está sentindo tal coisa, com pensamento tal, relacionamento tal. E, de repente, uma pessoa, você está num estado, e aí a pessoa entra, ou parece uma situação vinculada, você começa a sentir uma agitação mental, já começa a sentir antes uma agitação mental, e aí tal pessoa entra, interrompe o seu estado. Logo, então, você percebe que a agitação mental que você sentiu antes, telepática, está relacionada com tal pessoa por conta da tal situação que você percebeu através dessa pessoa. Entendeu? Hum, eu acho que entendeu, né? Vocês não entenderam. É, esqueci que exemplo. Deixa eu citar. Ó, vocês entenderam, né? Também, claro. Não entendeu, depois eu falando, explicando mais detalhes. Isso, o que me cansa, me estressa um pouco falar disso. Emocionalmente, mas tudo bem. E como que é essa agitação, né? O que se faz? Por que está relacionado? E aí acabei citando no meu livrinho, querido, ai, maravilhoso. Porque ele, na teoria, ele coloca que a pessoa sentada,
quando a pessoa está sentada, parada, e a tal pessoa vindo na sua direção, você consegue estar sentindo a mente da pessoa, né? E é por isso que é legal vocês estudarem Einstein. Poxa, tem uns vídeos bem bacanas da teoria de relatividade de Einstein e tal. Vocês vão poder entender o que eu estou falando, que ele tal pessoa sentada, onde você está sentada e tá direcionando a cabeça, e a pessoa está vendo a sua direção. Você pode sentir agitação mental ou não de tal pessoa, entendeu? Se você não sente agitação, muita coisa é comum, né? Agora tem que ter, como isso é complexo, por isso que é legal você ficar prestando atenção no que você pensa, no que você sente, se isso é o momento, se não é o momento, no teu estado geral, né, de tal situação, entendeu? Que eu tô falando tudo isso aí para vocês, ó. Mas aqui dentro de mim tem alguma coisa me incomodando, alguma coisa que eu tô sentindo, eu não sei por que isso está acontecendo. Tem alguma explicação por isso, para isso? Não sei. Entendeu? Então, pode ser o momento, o estado, pode ser. Poxa, tem uma coisa que é legal, tá falando. Esse café, tem substâncias que você toma, entendeu? E você já é agitado, você tem, de repente, uma hiperatividade, sei lá o que. Você não vai ficar tomando café, né? Nem aqueles lances de Red Bull, que Coca-Cola, que falam que não, que são substâncias, mas dependendo do estado que você está, situação, isso aí provoca um surto, meu, entendeu? Então, poxa, você se cuida, então entendo também, começa a ter uma noção do que eu que. Então, no meu caso, como eu adoro café, uma geração, né? Sei lá, entenderam? Por isso que observar. Sentiu, observou o porquê do que, do estado, o que, se é comum, se não é, tarararararara. Entenderam? Estou falando para não agir, que em situações que, quando você sente, quando você já tem uma noção do que, se é o momento, se não é o momento, se é, de repente aconteceu tal coisa, e aquilo não tem nada a ver com tal situação, aquilo já se dissolveu e essa agitação mental telepática continua de uma maneira intensificando, você já sentindo muita ansiedade, realmente, por favor, fique alerta e haja antes, o máximo possível para se proteger, né? Porque eu tô falando isso porque eu já senti uma situação, várias que aconteceu, essa é uma agitação intensa, mental, em, em uma situação pode causar uma paralisia de tanto medo, de tanta ansiedade e medo, tanta ameaça. Então, mas naquela época eu não sabia. Então, tenta agir, sai do lugar, vai para outro lugar, vai para
faço, você entra numa loja, de repente começa a sentir uma agitação tremenda mental, causando muita ansiedade, do nada, e você não tem nenhuma patologia relacionada à ansiedade, enfim, né? Vamos estar, por isso que é complexo isso tudo, entendeu? Tem que diferenciar. Diferenciar não, é perceber em você mesmo que é realmente espontâneo, se não está relacionado a alguma outra situação. Por isso que tem um tempo mesmo para você entender. E foi isso. Poxa, sai do lugar o mais rápido possível e vai para um lugar que você consiga ficar tranquilo, calmo, se sentir seguro, né? E em algumas outras situações, tem que perceber que depende da situação. É a pessoa, também cautela, né? Para você estar frente com a pessoa, assim, cautela, para não entender o que acontece, porque nessa contrariedade, que nem toda contrariedade é negativa. Às vezes pode ser o desejo da pessoa em querer ah, o seu e você na verdade não quer, você está querendo. Não, mas entenda um, um ponto bem bacana de tentar diferenciar o que é daquilo, é que isso acontece antes de tal acontecimento, antes de você perceber acontecer algo que seja aquilo. Ó, senti antes, depois aconteceu aquilo. Aí, isso é, isso é um ponto da telepatia. Aí fala de pressentimento. O pressentimento não deixa de ser um sentimento, porque você sente, né? Isso antes de tal fato acontecer, seja mental, aí, no coração, aí você sente tudo aquilo, aquele de sentimentos. Então, a telepatia também pode ser um pressentimento. Ser. Eu falo telepatia porque ela transmite muito alguma coisa que está conectada, relacionada a tal coisa. Entenderam? Eu acho que basicamente eu já falei para vocês. Agora vamos assistir esse vídeo e falar da telepatia relacionada